Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Data Stories, um podcast da On The Go, feito para a comunidade de insights, marketing e inovação do Brasil. Hoje a gente está recebendo aqui a Paty Abondanza, empreendedora à frente do Food Lab, Dedo de Moça, e hoje consultora especialista em estratégia e comunicação e uma grande parceira da On The Go aí de longa data. Paty recentemente esteve no Soft Southwest, primeira versão, né, o SXSW, para ficar mais fácil de falar aqui. É a primeira versão que aconteceu fora do Texas, né, numa tentativa de inovação aí e de expandir o impacto do festival. Aconteceu em Londres, tem 4 dias, né, Paty? Acho que você voltou, tem 4 dias. Terminou no sábado, enfim, terminou dia 9 de junho, então acho que vai ficar mais fácil. Então, é isso. Então, legal né, terminou dia 9, então os insights estão super frescos aqui. A gente hoje traz a parte para contar um pouquinho o que é essa experiência no evento, quais foram as principais palestras, as principais coisas que ela viu, o que está impactando de tendência, de inovação. Obviamente, a gente vai entrar na discussão sobre IA, mas além disso, eu acho que é um evento que ele é bem amplo. Ele pensa mais do que tecnologia, ele pensa cultura como um todo. Então, Paty, me dá uma visão geral, assim, para quem infelizmente não pôde ir, assim, como que foi essa Aham. edição, essa primeira edição europeia britânica do SXSW? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, Fred, porque a gente sempre gosta de conversar, né, fora das câmeras, enfim, pessoalmente e online, então é sempre gostoso trocar com você. Bom, assim, eu acho que eu vou trazer aqui alguns pontos, você vai me puxando. Mas eu não tenho o objetivo de chegar a alguma grande conclusão, fazer um grande fechamento. Eu até escrevi sobre isso, né? Te mandei um texto. E eu esperei alguns dias, né, para poder escrever, porque eu achei que precisava dar uma digerida, né, muita coisa em pouco tempo, e também não ficar frio o suficiente, né, assim, deixar distanciar muito tempo, porque daí eu acho que a gente perde aquele calor ali do momento. Então, quero trazer aqui vamos chamar de ingredientes, que são os insights que eu tirei, e daí cada um vai fazer seu bolo aí, sua receita. O que eu achei, né, assim, de uma forma geral, eu não tinha ido ao de Austin, né, enfim, até fui com amigas que tinham e tal, então não posso nem entrar nessa de comparar, enfim, mas eu achei super diverso, né, foram 6 dias de festival, de conferência, e eu achei, assim, pessoas muito diferentes, tanto frequentadores, né, enfim, as pessoas que estavam ali participando como eu, como nos palcos. Então, isso achei que foi um ponto muito legal, não era exatamente o que eu esperava, eu tinha ali um pouco né, de medo de ser uma coisa só de tecnologia, né, só uma coisa muito futurista e muito distante, né, não tivesse uma concretude, mas eu tive a sensação de ser assim uma curadoria bem legal de pessoas, de temas, pessoas, né, de bastante mulher no palco, o que para mim foi um ponto super positivo. Então, Sim, muita bacana. mulher no palco, muita mulher poderosa, enfim, uma diversidade em todos os sentidos, assim, multicultural. Acho que Londres também talvez tenha contribuído para isso, né? É uma cidade muito multicultural, enfim. Mas acho que dá para a gente falar bastante, assim. E um ponto que eu acho, você conhece Londres muito melhor que eu, mas o bairro que aconteceu ali em Shoreditch, que é um lugar de, né, muita arte, street art, cultura e muitas influências ali, né, de imigrantes. Então, acho que isso também contribuiu e foi um cenário que fez todo sentido. É legal você citar né, o bairro onde aconteceu, acho que esse aspecto da cidade, o SXSW sempre foi muito colado com a cidade, né, de Austin, no Texas, uma cidade altamente universitária, uma cidade, um estado mais conservador, mas sendo justamente a cidade contracultural dentro desse estado, quase uma nação ali conservadora, e ele agora vai para uma cidade que durante muito tempo foi o berço de várias contraculturas, né? Então, acho que isso, Uhum. isso é uma coisa muito bacana da gente pensar de local. E aí você usou uma palavra ali legal, para a gente já começar a aquecer aqui, que é diversidade. Então, você falou muita diversidade no palco. E em relação Sim. aos temas, né? A gente viveu um mundo
das narrativas sobre ESG, dominando muitas vezes, né, as principais conferências, o vocabulário das empresas e tal, e quase que a gente vê, aí muito uma percepção minha mesmo, assim, isso ser de alguma maneira solapado pelo tema IA. Então a gente sabe, Sim. né, as empresas elas vão seguindo modismos, elas vão seguindo temas que estão mais ali. Então, se a gente tinha 4, 5 anos atrás o tema ESG dominando tudo, a gente hoje tem o tema IA dominando tudo. Como que foi essa visão para, sei lá, ainda se usa o termo ESG? Isso já foi incorporado? Como que isso estava lá no palco do XSW? Eu acho que já está dado, assim, não foi, nem escutei, para falar a verdade, muitas vezes o termo. Acho que o grande pano de fundo para mim foi, né, IA, em todos os conteúdos que eu vi, mas o que eu achei interessante que não era com esse protagonismo. Vamos falar de IA de muitas formas. Era quase que ali, isso está dado, né? O cenário é esse, né, uma tecnologia que de fato vai, né, revolucionar ali a maneira como a gente vive, se relaciona, enfim. Mas foi pano de fundo de debates muito legais. Então, isso eu achei interessante. Então, não era só ferramental, só sobre a tecnologia. Lógico, teve um conteúdo ou outro, até que era um conteúdo mais jabá, né? Que a empresa vai ali, talvez até compre esse espaço para falar sobre o seu produto, e enfim. Mas isso foi, para mim, ficou em segundo plano, assim. Então, acho que era a partir Legal. do IA, assim, o que a gente vai discutir? Então, eu acho que foi um pano de fundo para muitas costuras, assim, né? Então, não teve nenhuma palestra ou conteúdo, workshop que eu tenha ido que não tivesse abordado o tema, ou, né, ali tangenciado, ou falado sobre isso. Então, acho que isso foi meio que um fio condutor ali dos conteúdos, mas acho que visões muito diferentes, né? Então, acho que me chamou a atenção a quantidade de jornalistas, né, que eu vi no palco. Então, mesmo os veículos de mídia, né, então, a BBC, a Time, enfim, uma série de outros, e muitos jornalistas e muita importância, talvez, para esse conteúdo mais aprofundado, enfim. Então, é quase como se a forma, né, fosse um pano de fundo e o recheio, né, o conteúdo fosse ali o protagonismo, o protagonista dos debates. Pelo menos foi a percepção que eu tive, né? Não, muito. Acho que é legal a gente ver essa mudança e o quão rápida ela é, né? Se a gente vai para um Web Summit de 2 anos atrás, isso quase que todas as palestras começam com as duas letrinhas IA, e aí você Uhum. vê uma mudança rápida. Obviamente, é um festival que ele tem um histórico de criatividade, um histórico de cultura, muito alinhado com exibição de filmes, música, cinema. E também essa parte de comunicação, de empresas, de tecnologia, né? Que acho que hoje está tudo muito, muito interligado, assim. Você também Sim. contou, acho que queria puxar um gancho aí legal que você falou, que é sobre essa parte dos jornalistas e desse papel dos jornalistas, né? A gente está vivendo um mundo que você tem uma mudança na produção de conteúdo, e aí, seja ele de entretenimento ou de informação, e inclusive desafios de informação que envolvem, né, deepfakes, novas tecnologias dessas. Os jornalistas eles estavam ali de um ponto de vista de veículos, defendendo a profissão. Qual que era mais ou menos a proposta de você ter tantos jornalistas no palco, como você citou? Eu acho talvez que seja uma visão mais qualitativa do conteúdo, né? Em contraposição à IA. Então, no sentido de IA vai fazer tudo muito rápido, né? Vai gerar, enfim, informações de uma maneira mais rápida e com mais volume. Então, posto isso, qual é o papel dessa curadoria, né? No sentido de entender quais assuntos se aprofundar, como aprofundar. Então, acho que tem essa visão, talvez, do jornalista como um profissional que pode ajudar até a questão da credibilidade, né? Porque essa foi uma discussão também que rolou lá em alguns papos, né? A questão das fake news que vão ser potencializadas com a inteligência artificial. Então a gente vê hoje, né, os vídeos
né, fakes, imagem, voz, né? Então eu até participei de uma palestra que falava muito sobre a reprodução de vozes, né? E na perfeição, inclusive em filmes, né? Então você vai conseguir ter filmes não legendados, mas filmes quase que dublados pela própria voz do ator, né? Então essa Legal. tecnologia de voz muito mais sofisticada. Então, eu acho que era muito um debate, muitas vezes ético, né, do que falar como essa questão governamental de regulação. Isso foi um ponto que foi muito tocado, porque acaba que a gente, né, em vários, cada país tem discutido de um jeito, mas todos estão, né, pensando sobre isso, enfim, como que a gente faz para regular. Então, acho que o jornalista ele entrou nesse papel ali de credibilidade, né, enfim, de uma informação mais chancelada. Então, foi. E talvez com um pouco mais de importância, assim, né? Então, já que a gente está falando muito do conteúdo, do teor, acho que o jornalista, né, enfim, o produtor de conteúdo, e também tinha muito isso, né? O jornalista com o produtor de conteúdo, então é o TikToker mais seguido com o editor da BBC discutindo. Então, acho que não tinha ali uma hierarquização de o que é mais importante, mas vários debates de figuras distintas, né, mas que estão ali no mesmo contexto e co-criando muitas vezes junto, o que eu achei também que foi um dos insights que eu trouxe, assim, essa cocriação de marcas, de negócios e veículos, assim, meio que improváveis, mas que tem Sim. tido muito resultado. Que é uma. Eu lembro, né? Eu dei uma olhada no site aqui do evento. Você citou, né, que teve uma palestra do Kyle Thomas, que é um dos maiores TikTokers, Sim. talvez o maior TikTok, eu acho, Eu acho que a do Reino Unido é o maior. exato, um dos maiores, né, do mundo. Acho que Uhum. com, né, com alguns outros, 20 anos, um menino de 20 anos, super, super ativo. Eu fui na E aí, palestra dele, inclusive. e como que foi, assim, que eu ia justamente puxar, assim, porque a gente talvez até de um ponto de vista de preconceito, o que que um menino de 20 anos tinha para ensinar todo mundo que estava ali no palco, né? Sempre tem algo, assim, mas eu queria muito da sua visão, assim. O que que teve de Foi muito insight legal. dessa visão dele? Foi muito legal. Eu até preciso lembrar, porque eram 5 pessoas, se eu não me engano, no palco. Um deles um antropólogo, que eu achei super interessante, trouxe ali, né, assim, uma visão, enfim, antropológica da comunicação e tal. Daí tinha ele, o TikToker. Se eu não me engano, tinha alguém de algum veículo mais tradicional, enfim, de mídia. E eu falei, gente, é um menino, né, que faz sucesso ali com vídeos de animais que ele resgata, enfim, de fato, assim, números, assim, bizarros, assim, quando a gente olha de milhões e milhões de seguidores. E uma coisa que ele me falou que eu achei muito interessante e que eu já tinha ouvido em outras palestras, foi a questão da autenticidade do conteúdo. Então, também, assim, numa era de né, assim, o que nos diferencia muito, né, na maneira de se comunicar e o que a gente vai produzir de conteúdo é essa autenticidade. Então, ele falou sobre isso, né, sobre autenticidade, e ele falou uma coisa que eu achei super interessante de criar conexões, porque a gente tinha uma discussão de será que é possível criar conexões reais, né, muito próximas do que a gente cria no mundo, né, da vida real, se bem que tudo está tão misturado hoje, através de uma tela. E ele me falou uma coisa que parece boba, assim, né? Você fala, óbvio, mas que eu não achei tão, né? Que ele falou assim: eu gravo os meus vídeos como se eu tivesse abrindo a câmera para falar no FaceTime com um amigo. E, enfim, eu já tenho mais de 40, então eu acho que eu sou de uma geração que, né, os conteúdos a gente meio que se apresenta e tem essa geração, uma geração meio que vai direto ao ponto, abre e começa a falar, e essa coisa de falar como se eu estivesse falando com um amigo, traz, eu acho que, uma autenticidade, uma espontaneidade, que essa geração, acho que é uma marca, né, dessa geração. Então ele trouxe, na hora que eu vi ali um menino, eu falei, gente, quem que é esse menino e tal, mas eu achei que ele trouxe, assim, uma visão muito diferente até do que estava sendo colocado ali, enfim, com o antropólogo ali, antropólogo de uma outra faixa etária, então essa diversidade que eu achei legal do debate, sabe? Não era um debate de
TikTokers ou de creators. Era um Perfeito. creator com um editor senior de um veículo que existe há mais de 100 anos, como é a BBC, com um antropólogo que vai trazer uma visão diferente. Então eu achei, eu gosto dos debates, né? Assim, daí particularmente quando eles têm visões divergentes. E até eles tinham uma frase, que eu até tirei uma foto, que eu achei muito legal, do evento, assim, que logo que quando eu cheguei eu vi que era a beleza das colisões, né? Assim, e isso estava estampado em alguns lugares. Então, muitas vezes, colisões de ideia, né? Que não se convergiam, Perfeito. né? Mas que ajudavam a gente a explorar lugares. Então, eu achei isso rico, assim, debates ricos, com visões diferentes, e que daí você consegue, acho que, formar uma opinião melhor, enriquece muito. E que é talvez uma possibilidade de eventos. Obviamente que eventos online eles também podem acontecer isso, mas eventos presenciais, inevitavelmente, eles vão ter uma possibilidade de vozes que elas acontecem de maneira mais síncrona e uma por cima da outra também. Eu acho que é Sim, uma das coisas sim. mais legais, né? Você pode fazer um evento online com diversas salas, mas você fazer isso de uma maneira física, no mesmo espaço físico, mas com as pessoas vendo em palcos diferentes, a gente também vê que tem essa capacidade e é uma tendência, né, dos eventos fazerem esse tipo de uso, né, do espaço. Outra coisa que me chamou a atenção também, aí voltando no TikTok, porque eu acho, né, nosso público muitas vezes pensa muito, assim, a gente tem uma faixa etária aqui, a gente tá puxando os analytics, tá, pessoal? A gente tem uma faixa etária aqui, todo mundo é millennial ou geração X, né? A gente ainda não tá alcançando aí o público do Caio Thomas tão bem. Mas você citou essa coisa da autenticidade frente à câmera e do abrir a câmera e falar como um amigo. Tem um fenômeno que a própria geração, né, geração Z, nos deu esse nome, que é o Millennial Pause. Não sei se você já ouviu falar disso. Não, não, me Você conta. provavelmente faz isso, quem está ouvindo aqui também, a gente começa a prestar atenção, agora vocês não vão conseguir desver isso. É igual se fala sobre a respiração, você começa a perceber a sua própria respiração. Mas antes de gravar um vídeo, as pessoas que não vieram dessa época totalmente digitalizada, que fizeram essa transição, fazem uma breve pausa antes. Então você fala assim: oi, pessoal. Vamos fazer. Exato. Então tem ali 2 segundos que a gente espera como se a câmera desse o REC e ela tem um tempo, porque as câmeras eram assim. E é justamente a geração Z, elas se conhecem a autenticidade porque eles já ligam a câmera e já estão falando, às vezes inclusive no meio da fala. Então isso, quando você citou, essa É. coisa de falar como um amigo, eu lembrei desse Millennial Pause, assim. Acho que a nossa referência, talvez de gerações parecidas com a nossa, é muito da televisão, né? Que tem cada vez, né, tentado quebrar a formalidade, mas que tinha uma formalidade, tinha uma apresentação e tal. Então, a referência dessas novas gerações não é mais a televisão, né? Já é a internet. Então, acho que a maneira de se comunicar é diferente. E acho que eles conseguem nessa questão, né, enfim, nesse momento de crise de atenção e de economia, né, de atenção, eles conseguem, de fato, se destacar e ser mais, sei lá, bold, mais leve também, assim, acho que tem menos... Alguém falou lá sobre isso, agora eu não lembro se foi ele, sobre também correr menos riscos, né? Então, você está falando de um menino que ele tem uma carreira ainda inicial, ele tem menos a perder, né, do que, né, alguém que construiu ali, enfim, talvez uma reputação, uma imagem ao longo da carreira. Então, essa geração também tem menos a perder, acho que se arrisca mais. E isso foi muito discutido lá, né? Quanto maior o risco, assim, como nos negócios, que você corre, mais chance você tem de ser autêntico e de ir para um lugar ali de diferenciação. Muito legal, assim, o tema geracional, acho que tem muitos, muitos recortes em pesquisa, quando a gente pensa, né, Consumer Insights é um, tem escolas e escolas sobre como ler gerações, e durante muito tempo a gente viu esse recorte geracional, principalmente geração Z, Millennial, geração X, sendo um tema norteador. Você ainda viu na XSW isso como algo que norteava as coisas, ou como você falou, estava todo mundo no mesmo palco, a gente não estava fazendo toda uma diferenciação mercadológica de idade?
Eu achei muito misturado. Eu achei misturado no palco e achei misturado na plateia. A plateia foi algo que me chamou a atenção, porque geralmente os eventos que eu frequentei, frequento, eles têm muitos jovens, né? Assim, e não que não tinha lá, mas eu achei um público talvez mais maduro, né? Tinha mais gente, né, mais velha do que eu tô habituada a ver. E no palco também, uma das palestras que eu mais gostei, porque me tocou em outro lugar ali, foi de uma cientista, a Dr. Jane, enfim, 91 anos, né, que ela estava no palco. Então, eu acho que colocar essas pessoas no palco, acho que mostram também, né, assim, onde que eles estão querendo colocar o holofote, né? Então, trazer também essa questão geracional, a questão da diversidade, a questão da multiculturalidade. Então, também tinha, lógico, muitos, né, enfim, londrinos e britânicos, mas muitas etnias e muitas, enfim, muitas culturas diferentes, né? Então, acho que foi muito rico nesse sentido e acho também que eles fizeram misturas boas em cada palestra, né? Tem uma coisa dos palcos que eles fizeram ali algumas distinções, até para você entender aonde você queria estar mais. Mas dentro de cada conteúdo, eu acho que o que eu gostei mais foi da curadoria de pessoas relacionadas ao tema, sabe? Aos Perfeito. temas. Não, muito bacana assim ter isso. E Paty, pensando agora na nosso público aqui, ele é muito o público, em geral o pessoal que trabalha com pesquisa, consumer insights. Eu sei que teve uma palestra de um brasileiro, CMO lá da Sim, Unilever, né? Que era justamente sobre ouvir o consumidor, né? Eu peguei aqui sim. os temas gerais, assim. Conta um pouquinho, assim, o que que ele traz? Ele traz uma perspectiva latina, ele trouxe uma perspectiva da atuação dele mais global. O que tinha de mais rico nessa palestra? Gente, eu adorei ele. Assim, foi uma das palestras que eu não estava, né, com tantas expectativas, porque falava ali um pouco do marketing, do marqueteiro ali, né, no futuro, daqui 10 anos. E dois CMOs, né? Enfim, era uma mulher da Diageo e ele ali da Unilever. E eu não esperava nada. Falei, os CMOs vão falar meio que tudo que a gente já sabe, né? A gente trabalha bastante com eles, enfim. E foi uma surpresa para mim a maneira como ele enxerga o marketing, né? Enfim, de um jeito que eu achei super atual, né? Então ele até falou, né? Falou assim no papel de marqueteiro que os marqueteiros estavam perdendo o prazer de trabalhar com isso, até porque virou uma disciplina muito de exatas, né? Enfim, de muitos dados e muito analítica e faz sentido. E ele trouxe uma visão super humana, assim, de escuta. Então ele falou, como que você se mantém relevante? E a resposta dele para mim fez muito sentido. É assim, ouvir, 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 mas não é ouvir só na pesquisa, embora a pesquisa seja essencial. Mas é esse contato no um a um, é ter conversas, é chamar, e eu gostei muito do que ele falou de chamar os creators, né? Enfim, para além dos consumidores, os creators para co-criar, porque ele falou muito nessa construção da marca, né? Então a marca ela não se constrói só, né, de dentro para fora, a empresa construindo para o consumidor, mas o consumidor ele vai ajudar a construir, né, o uso do produto. E daí ele usou o case de Vaseline do creme, né? Então ele falou assim, o creme a gente cria, né? A gente desenvolveu o produto para ser passado na pele, um creme hidratante e tal. Mas a gente não pode deixar, né, de entender como que o consumidor usa. E a gente precisa saber que eles também usam para hidratar couro, por exemplo. Então, não que a gente vá sugerir esse uso necessariamente, mas a gente precisa entender esse uso para, a partir daí, a gente conseguir, né, construir comunidade, ouvir comunidade. Então, eu achei assim é, muito sensitivo, assim, ele foi e isso até foi uma coisa que para mim assim ficou muito forte essa coisa da subjetividade, sabe? É uma visão mais sensível
mais artística, é quase como se fosse muito para as competências humanas, de fato, né? Então, a gente, né, talvez até, enfim, não sei se consciente ou inconscientemente, a gente está querendo se diferenciar da máquina, do Perfeito, artificial. sim, sim. Assim, como que a gente se apropria das características que são de fato nossas, né? Então, eu achei, assim, uma palestra de CMO com uma sensibilidade que eu não estou acostumada a ver, né? Essa coisa do subjetivo, de construir, de ouvir, de fazer junto. Então, achei muito legal essa discussão, sabe? Me surpreendeu, assim. Imagino que ainda mais quando a gente fala, né, de uma gigante, que nem a Unilever, a gente está falando aí de diversas marcas, talvez a mais icônica delas, a Dove, né, que durante anos teve ali uma campanha com o mesmo discurso, com um impacto, podemos colocar um impacto cultural, inclusive, né, a ideia do da beleza, da diversidade, de uma marca guiada pelo propósito, e ao mesmo tempo a gente também aí pegando esse gancho, um tema que eu adoro falar, propósito. Alguns anos atrás, assim como o SG foram tendências, foram modismos ali, propósito ainda é algo que se discute, a palavra aparece ou ela tangencia, que nem você falou, o SG, a IA começa a tangenciar de uma maneira menos específica, mas sempre presente. Como que está o propósito nesse jogo aí de marcas, de empresas? Eu tive a sensação, e eu também, assim como você, assim, já usei muito, né? O propósito, inclusive nos nossos conteúdos do Food Lab. Ainda sou uma pessoa que acredita no propósito, mas eu achei que ele ficou em segundo plano, mesmo assim. Eu ouvi muito mais o propósito ligado não a o porquê eu estou fazendo aquilo no sentido de missão, né, da empresa ali, de um grande propósito da empresa, mas o propósito das ações, né? Então, eu escutei muito como que a gente vai para o digital com propósito, né? Então, porque eu acho que também tem essa questão de todo mundo agora precisa usar inteligência artificial. Então, como que a gente faz isso com um propósito que está atrelado, né? Que é muito íntimo nosso. E eu achei muito legal um cara também que eu não tinha muitas expectativas, mas que é o CIO da Kendrick, aquele grupo de marcas de luxo, né? Bottega Veneta, Gucci, tal, tal, tal. E ele estava com um certo preconceitozinho de falar, que né? E eu achei muito legal o que ele falou assim, como que a gente vai para o digital com propósito? E qual que é o nosso propósito, né? Já que a gente quer criar experiências, enfim, de luxo, será que a gente tem que construir no digital, usar a inteligência artificial para construir isso no digital, ou a gente vai usar a inteligência artificial para melhorar todos os nossos processos? Então, quase como se você usasse isso para melhorar a eficiência do seu negócio e atender a esse propósito, sabe? Então, é o propósito menos num lugar de precisamos ter propósito, né? Aquele lugar de discussão de Simon Sinek e tal, e mais no lugar de assim, vamos fazer com propósito, né? Isso, principalmente relacionado à inteligência artificial. Então, eu achei legal ele falando, gente, a essência do nosso negócio vive nas lojas, né? É insubstituível para a gente, para eles, no caso, né? É, essa crença. Então, a gente continua acreditando que o melhor criativo da empresa é ali o diretor criativo, que é um estilista. A gente não vai substituir isso, pelo menos não agora, por inteligência artificial, mas vamos usar ela de um jeito que faça sentido para o nosso negócio, né? Que ajude a gente a entregar a nossa promessa de marca. E não assim, tá todo mundo fazendo agora, será que eu preciso fazer um avatar para fazer uma compra online? Enfim, né? Eu até fui nos restaurantes em Londres que tinha, né? Agora o cardápio, que já, enfim, já não é nenhuma novidade, o cardápio digital, mas com um avatarzinho que ia te orientando, uma menininha que ia... Então, faz sentido talvez para uma marca como o Bao, enfim, que é uma rede, né, de comida ali moderna, mas para Gucci não faz. Então, eu ouvi o propósito assim ligado a quase que fazer as coisas com sentido, né? É legal você trazer também uma marca de luxo, até esse preconceito seu de o que eu vou ouvir de né, CMO de uma marca que ela ou de marcas, né, que são pautadas na exclusividade, em algum sentido
na exclusão também, né? Na exclusividade e na Sim, sim. exclusão. E aí eu queria puxar um gancho aqui mais polêmico de narrativas políticas. A gente ouviu muito da última edição do SXSW que a contracultura, que as questões, né, que as questões ali mais artísticas, as questões mais de mudança estavam sendo um pouco usurpadas pelo corporativo, pelo uso ali, que isso estava se perdendo, assim. De um ponto de vista dessa edição de Londres, você acha que ela conseguiu fazer um balanço? Você acredita que ela deixou de ser um festival mais contracultural, um festival mais criativo? Aonde você acha que essa edição está nessa escala? Eu acho que, assim, foi, pelo menos para mim, eu acho que a criatividade, assim, eu acho que muito mais para esse lado, mas para o lado artístico, assim, da arte como expressão mesmo, né? Então, sempre trazendo para o que é mais humano, né? Então, a política pautou uma série de debates, até porque não tem como, né, assim, a gente não tocar nisso, mas eu acho que foi muito mais permeando tudo do que trazendo grandes bandeiras, assim. Todas as discussões passavam né, por temas políticos de alguma forma, mas não teve nenhuma palestra sobre, né? Enfim, Perfeito. mas foi discutido. Eu fui numa palestra super interessante que tinha o pessoal do Médicos Sem Fronteira falando dos conflitos, né? Então, tinha muito conteúdo sobre os conflitos, né? E geopolítica. Então, geopolítica foi muito discutida, até porque eu acho que Londres estava se colocando ali, e o prefeito de Londres que abriu o evento, né? Se colocando como um contraponto aos Estados Unidos, né? Até por conta de tudo que está acontecendo no país, né? Então, esse fechamento do governo Trump, enfim, todas essas questões, né, que estão muito em evidência. Então, eu senti sempre essa visão, assim, é quase como se a gente aqui é um contraponto, aqui é um ambiente mais multicultural, aqui é um ambiente mais artístico por natureza, né? Ali no berço da arte, falando de Europa, apesar do Brexit, enfim, né? Londres está fora, Inglaterra está fora, o Reino Unido. Geograficamente, a gente ainda vai colocar ele dentro da Europa, né? Acho que não tem como A fugir. gente ainda pensa, né? Eles mesmos falam muitas vezes, né? Sobre eles dentro da Europa. Então eu achei que teve esse olhar, assim, sabe? Quase como um contraste de capitalismo, sabe? Eu senti isso em vários discursos, assim. Claro que tem viés, porque quem estava falando ali, né, o empreendedor que está ali baseado na Europa, ou mesmo palestrantes, mas mesmo, enfim, teve o cara do Wikipedia, que foi uma palestra muito legal, mas falando sobre essa questão geopolítica, de certa forma, e eu achei isso bem legal, assim, de prestar atenção, sabe? Assim, como uma oportunidade que a Europa tem, e principalmente o Reino Unido, até por conta da língua, né? De ser, né, falar uma língua, né, o inglês mais universal, de atrair mentes, né, criativas e brilhantes, enfim. Então, acho que tem essa questão que foi legal, assim, de observar, sabe? Mas não sei se eu te respondi. Então, eu acho que, assim, Era justamente essa. Não tinha nem, na verdade, pensado que essa mudança de cidade ela tem a ver com uma mudança, talvez mais que uma mudança de cidade, uma mudança de país, é uma mudança de eixo no mundo, né? De visão de mundo, que o SXSW indo para o outro lado do Atlântico para buscar, talvez, manter essa característica de diversidade, essa característica de fronteiras abertas, né? até porque, assim, a gente olhando o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, assim, você coloca em risco uma série né, de eventos e de coisas que acontecem, então muitos vistos sendo negados, muita gente falou sobre isso que estava no palco, né, assim, às vezes tinha aqui o Enem, né, que as pessoas da plateia participavam, e eu acho que sempre é rico, né, quando a gente consegue ter essa participação do público,
E assim, por que que vocês não expandiram para os Estados Unidos e tal? Porque meu visto foi negado. Porque... Então, era meio que num tom de, às vezes, irônico, muitas vezes combativo, enfim, mas tinha esse olhar de, gente, tem um lugar aqui se fechando, então acho que o peso geopolítico ali, ele estava posto ali em muitas esferas, né, nos conflitos, quando era o debate sobre o conflito em especial, quando tinha debates ligados a outros temas, mas que traziam isso. E eu acho que ali tinha uma coisa um pouco institucional ali do SX, quase que levantando essa bandeira da multiculturalidade, Londres como um lugar que poderia fazer muito sentido, né? Então... Eu acho que é uma característica da cidade. Durante muito tempo foi uma política de país também, né? O Britânia, que Sim. tentou voltar Londres para esse centro dessa, não vou dizer inovação, mas um pouco de guiar a cultura. Durante muito tempo que foi a cultura jovem, mas acho que hoje a gente pensa em cultura de uma maneira menos etária do que já foi, né? Até você citou os palcos falando com mais etarismo, a gente não tem mais aquela coisa de a cultura é feita na cultura jovem, o Easy Rider, o motoqueiro, a cultura rebelde, a música é o que os jovens ouvem. A gente tem uma população que tá envelhecendo, mas se mantendo ativamente consumindo e produzindo também ativamente. Nesse ponto de vista de puxar um pouquinho para a idade, assim, você chegou a pegar alguma palestra sobre etarismo ou sobre os consumidores, né? A gente fala muito dos consumidores prateados. Isso foi algo que a gente vê uma tendência surgindo muito, é uma discussão que no Brasil, por ser uma população de meio de pirâmide, não é tão forte, mas a gente está falando de uma Europa envelhecida, assim. Isso chegou a aparecer lá ou você viu, estava tangenciando as coisas? Eu vi, assim, é claro que sim, tudo que eu tô falando é uma fatia, né? Um recorte do que eu consegui Claro. assistir. Não dava Então para estar tem em uns. todos os palcos, né? Exato, então assim, eu acho que cada um que teve lá vai ter visões diferentes por conta do que você traz na bagagem e do que você viu, né? Então, eu gosto desses temas, né? Mais comportamentais, mais criativos, mais artísticos. Então, eu vivi muito essas palestras. Teve uma em particular que falava sobre até a coisa da mentoria reversa, né? Enfim, desse choque de gerações. Então, acho que isso foi discutido, é uma discussão, até porque a gente está vivendo mais, né? Então é algo que precisa ser discutido, né? Né, essa coisa dos 50, eu estou já mais próxima dos 50, então agora, né, as mulheres dos 50, enfim. Então, acho que isso teve, mas eu acho que uma coisa muito legal foi dar palco para gente mais velha mesmo. Então, eu estou falando dessa senhora de 91 anos, que, nossa, teve uma das palestras, assim, uma das mais concorridas, e teve uma que eu fui também que eu achei muito legal, assim, inclusive, por isso que eu acho que a curadoria teve muita importância, que era de uma senhora já, né, de ali uns 70 e poucos, e ela tinha um negócio que make love, not sex, not porn, né? Então era um negócio de sexo, né? Falando, inclusive, né, de como a indústria pornô molda, enfim, uma masculinidade, né, que hoje, enfim, né, e assim, até essa questão da cultura do estupro. Então, eu falei, o fato dela estar lá falando sobre isso, eu acho que já diz mais até do que se você tivesse uma palestra com esse tema, sabe? Então eu acho que essas escolhas de quem está no palco reforçaram ali, talvez, né, crenças do festival ali, enfim, ou bandeiras que eles queriam, ou debates que eles queriam Perfeito, promover. no sentido. Então, eu achei, assim, muito legal. Então, tinha muita cabeça branca, né? Assim, muita gente ali no palco, essa mistura de gerações. Então, eu acho que. E uma coisa, Fred, assim, enquanto eu tô falando aqui com você, eu nem tinha pensado tanto sobre isso, mas é quase que é uma sensação, né? Não é algo que eu analisei, enfim, de uma maneira tão racional, mas é quase que como se tivesse sendo discutido ali o que a gente vai fazer com as ferramentas, né? Assim, as ferramentas.
era menos a discussão, né, da tecnologia, de qual vai ser a próxima tecnologia. Eu não senti muito isso, eu senti assim, isso está posto, o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente pode fazer com isso? Então era uma discussão também de mundo, né? Para um mundo, né, uma sociedade mais justa, um mundo, né, que tenha uma preocupação com a crise ambiental. Então eu achei muito uma discussão de conteúdo no sentido de o que a gente faz, né, com isso e quase que a gente está falando ali com uma indústria mais criativa. Eu tive a percepção que não foi um evento startupeiro, sabe, assim, super business, assim, aquela coisa, foi nessa coisa mais cultural mesmo, assim. Não, muito. Acho que é muito legal, assim, uma das coisas que a gente tem buscado também aqui é justamente fazer uma curadoria de eventos que eles vão tangenciar a inovação, mas que a inovação não seja sinônimo de, né, zeros e uns, né? A gente sabe que é, não se foge hoje da IA, não se foge hoje da programação, da computação, como um sinônimo de inovação, mas ela não se restringe a isso. A gente tem inovações culturais, a gente tem a inovação, em algum sentido, ela é profundamente humana. E é legal ter essa visão de uma curadoria de lugares onde a gente ainda pode buscar, investir, estar nesses eventos que tragam também esses assuntos, né? Uma Para coisa, por exemplo, desculpa, só para eu Não, te manda lá. pegar esse seu gancho, mas assim, tem essa coisa futurista, por exemplo, de uma palestra que falava sobre 2050, como vai ser a vida, então falava dos robôs, né, de toda essa quebra de fricções da vida, então as burocracias, enfim, né, então a inteligência artificial vem para destravar muitas dificuldades, e daí fala, assim, no que isso vai impactar. Então, né, a gente vai poder viver longe dos grandes centros, porque a gente vai poder ter acesso a muitas coisas que hoje nos prendem aos grandes centros. Então, ia para um lugar também de comportamento, né, de, assim, como que a gente vai fazer uso e como que isso impacta na vida. Então, acho que isso foi legal também. Não, bem, até uma coisa que não tinha pensado assim, mas essa parte toda sobre o futuro, acho talvez, deixa eu voltar um passo atrás, assim, quando a gente viu uma mudança das IAs generativas recente, acho que a gente antecipou muitas coisas que 4, 5 anos para trás estavam sendo faladas como futuro. Então, se a gente ia num evento sobre inovação em 2020, se falava, por exemplo, sobre o chatbot, se falava sobre os agentes autônomos, só que ainda sempre muito de uma perspectiva, isso virá. E da noite para o dia, tudo virou. Sim, sim. E aí eu acho que quando você cita isso, por exemplo, o que é 2050, né? Se sempre pareceu aquela coisa de um futuro do pretérito, a gente está olhando para a visão futurista, quase como não chegamos lá, se a gente pega o que estava sendo produzido na década de 70 sobre como seria os anos 2000, que eram emblemáticos, e não se concretizaram, mas ao mesmo tempo a gente olha uma exponencialidade, como se a gente estivesse vivendo nos últimos 3, 4 anos aí um momento pivotal mesmo, assim, de inovação realmente rápida, imprevisível. Então, acho que jogar hoje para frente 2050, que são só 25 anos, parece nada, mas me parece também muito muito amplo, assim. Dá uma visão dessa palestra, essa é uma das que eu queria ter ido, assim. O que você falou da poder morar fora dos grandes centros, poder, né, tem uma visão, se fala muito das IAs tirando o emprego e eu amo, tem não lembro, algum Twitter, alguma coisa assim que fala, né, eu queria que a IA tivesse lavando louça e não escrevendo poesia, né? Mas eu tô Sim. lavando louça e a IA tá escrevendo poesia. Como que Exato. está sendo visto? Obviamente visões diferentes, mas como que essa palestra especificamente via isso, assim? Qual era a proposta dela É, sobre a mudança da IA na nossa vida? essa palestra foi muito concorrida, inclusive eu fiquei de fora e fiquei assistindo do telão ali do gramado. E foi ótimo também, porque eu fiquei bem pertinho do telão. Mas foi uma palestra assim mais
futurista nesse sentido de olhar para o futuro, né? E menos o futuro que a gente é refém de, e mais o futuro que a gente gostaria de construir. Então, isso eu gostei também, assim, achei muito legal do evento, de trazer, assim, quase que de um jeito menos passivo, de somos reféns disso, mas assim, que a gente pode fazer com isso, né, enquanto sociedade? Então, uma coisa mais crítica. Nessa palestra, eu acho que se falou muito, assim, dessa mudança, dessa romper fricções. Então, assim, como que a IA consegue, né, resolver burocracias, né, enfim, tudo que talvez é mais objetivo e o quanto a gente poderia deixar essa subjetividade mais, né, para nós. Então, eu acho que foi muito nesse sentido, e daí veio a discussão, né? Veio a discussão, não, veio essa questão de, gente, a gente vai poder, né, se isso de fato acontecer como a gente está esperando que aconteça, a gente vai poder viver longe dos grandes centros, o que melhora muito, né, uma qualidade de vida geral, talvez, né, é o que a gente espera. Então, eu acho que foi bacana, assim, e falar sobre essa questão das fricções, de colocar a IA onde ela de fato poderia estar resolvendo, né, questões, e não substituindo exatamente isso que você falou. Acho que é um ótimo exemplo, né, de não estar fazendo poesia, até porque essa coisa da arte foi muito falada, né, enfim, até porque se a gente entender, né, IA pode fazer arte, né? É uma discussão, porque se a Tem gente episódio do entender. Takeaway, que é um spin-off Tem. da On The Go. Pesquisa quem não viu no nosso LinkedIn, tem sobre IA fazendo arte também, só fazendo o Ah, jabá eu quero dentro do ver. nosso hall de produtos aqui. Eu quero ver, Fred, porque assim foi isso, assim, eu fiquei muito interessada nisso, né? De entender assim, gente, IA fazendo arte. Então, assim, a gente, com certeza, se você der todos os ingredientes, insumos, vai sair ali um Van Gogh. Né? Mas isso é arte, né? A arte ela não está ligada ali a uma expressão humana, então acho que é uma discussão legal. E assim, isso para mim impactou muito. E assim, você que agora tem, né, o Joca, enfim, filhos, de como a gente cria filho, assim, de quais competências a gente precisa ficar atento e ajudá-los a desenvolver, porque eu acho que é um jeito que o mundo vai mudar muito, assim, né? Enfim, então, o que a gente. Acho que é reforçar o que a gente tem de humano, sabe? Então, acho que essa discussão do lavar louça ou fazer poesia, isso foi posto lá não com esse exemplo, mas com outros, né? Perfeito. É Inclusive é isso, muito. o estilista, você pode criar um estilo, lógico que pode, já tem sido criado, né, a arte com IA, mas é a discussão, isso é arte, de fato? Não, é muito. É uma discussão que ela. Acho que a indústria criativa, principalmente a indústria criativa produtiva, né? Porque a gente até fala, há 15 anos atrás, quando eu fiz meu mestrado justamente em indústrias criativas, coincidentemente, justamente em Londres, se falava muito do jeito fabril de você executar a indústria criativa, que sempre, né, uma indústria muito. Onde é a diferença entre o mercado da arte, o mercado da criatividade e a indústria criativa, né? E hoje a gente vê a indústria criativa de fato ganhando aspectos industriais, uma revolução industrial da criatividade. E para onde ela vai parar? Qual, né, as discussões que a gente já teve lá atrás de aura da obra de arte, né, em um momento o cinema, a fotografia eram questionados enquanto artes e hoje são quase que uma discussão que pouca gente se coloca contra o cinema ou a fotografia serem artes. Eu acho que essa também é uma discussão que ela vai dar ainda bastante caldo, né? Se é um ferramental, se é um simulacro da realidade, se é um ferramental, se é simplesmente uma mídia, né? Então, Uhum. quem que é o criador também? Então, acho que isso é muito, muito bacana. Paty, para a gente fechar também, a gente, né, já está chegando aqui no final do nosso episódio, queria que você desse uma recomendação, assim, próximo SXSW, quem tem que ir, assim, qual é o perfil de pessoa que tem que ir para você? Gente, eu acho que, assim, para mim é o perfil de todo mundo que puder, né? Tem uma barreira financeira, né? Caro ir para Naturalmente. Londres, né? A moeda tá completamente, né? A gente tá com um problema de câmbio.
Mas assim, de fato, Fred, assim, eu acho que assim, todo mundo que tem interesse em comportamento, né, em olhar assim para a sociedade de um jeito mais crítico e talvez mais otimista, de assim, gente, o que que a gente pode construir com isso? Eu acho que deveria ir, independente da área em que trabalha. Eu acho que pessoas que se interessam, né, por sociedade, por pessoas e por comportamento, é, e que trabalham nos mais diversos setores e poderia ser assim, eu adoraria que a minha sobrinha de 18 fosse e que minha mãe com 67, sabe? Assim, gostaria mesmo. Então, eu acho que não tem uma barreira de idade e nem de segmento. Eu acho que tem uma questão do interesse, de quanto você está aberto para ouvir, né, e escutar esses debates, e uma barreira, infelizmente, financeira, assim. Sim. Mas eu acho uma coisa que eu fiquei assim, o quanto o presencial ainda assim tem uma mágica ali muito diferente que o digital ainda não conseguiu, né? Talvez nunca consiga, né? Substituir. Então, muito. Deu vontade. Eu tenho pouco Fear of Missing Out, e esse ficou. Acho que é que nem você falou, definitivamente tem uma barreira econômica, uma barreira de tempo, mas parece um evento que eu acho que ele conseguiu, inclusive, ressuscitar um pouco da aura dele. A gente falou de aura Sim. há alguns minutos atrás, justamente ele era um evento que vinha sendo criticado a última edição no Texas. Parece que ele hoje ele retoma isso aí. Pessoal, você que chegou até aqui, queria agradecer também, agradecer, Paty, principalmente você, é sempre um prazer trocar contigo. É uma Adorei, delícia, Fred. Eu ficaria mais umas 2 horas. horas. Depois a gente continua esse papo no café. Essa aqui vai ser um episódio fora do Data Stories, assim, mas com certeza é muita coisa, muita palestra, muitas visões gerais, a própria, né, cidade, acho que tem coisas ali para acrescentar. Para quem ouviu aqui, acho que fica a oportunidade de ter um gostinho do que foi, de buscar o site do XSW, ele ainda tem muitas das informações, então a gente citou alguns nomes, a Uhum. gente talvez tenha perdido alguns dos nomes especificamente, mas pelas referências lá no site você consegue achar todos os speakers, todos os participantes e quem sabe, né, um pouquinho mais dos conteúdos que a gente citou aqui. É isso, Paty. Agradeço de novo. Espero que quem está ouvindo, se não está inscrito, se inscreva também. Acompanhe os próximos episódios. A gente vai tentar trazer cada vez mais também essa curadoria de eventos que estão ali para quem tá ali com uma dificuldade no câmbio, que nem a gente falou, tá sem tempo para ir, pelo menos ter um gostinho, pelo menos ter um aprendizado do que foi, né, de quem viveu aquilo ali em loco. Paty, obrigado e até Obrigada a mais, você, galera. Fred. Até Até. mais.